E aí, galera, estamos voltando agora com a nossa segunda parte da aula aí sobre espaço rural destinada aos alunos do sexto ano. E eu volto com essa segunda parte mostrando para vocês aí um quadro famosíssimo de Vincent van Gogh, maravilhoso pintor, aí onde ele pintou uma tela chamada Pastor com Rebanho de Ovelhas, onde ele ilustra muito bastante aí de forma, bem expressiva, essa vida no campo, esse lidar, do homem rural com a terra. Beleza, pessoal, nós vamos agora passar para vocês falando do pastoreio nômade, que é também, um fenômeno que ocorre no espaço rural. O pastoreio nômade também é um deslocamento do rebanho, do pastor com seu rebanho de um lugar para o outro em busca de melhores pastagens, ele ocorre muito em regiões desérticas e semidesérticas do norte da Ásia Central, ou desculpa, do norte da África, na Ásia Central, na Mongólia também. Esse movimento chamado de pastoreio nômade, ele ocorre há cerca de 3.000 anos, aí nessas regiões do norte da África, na Mongólia e na Ásia Central também. Ok? Nós temos aí também características desse pastoreio nômade, desses grupos nômades. Primeiro, o estoque de animais raramente é vendido. Então, eles raramente vendem, parte do seu rebanho, porque o rebanho, quem tem rebanhos grandes, demonstra ter também muita posição na sociedade, muito status na sociedade, riqueza. Se você tem grandes rebanhos, os pastores nômades, entre eles, é assim: grandes rebanhos quer dizer que você é rico. Pequeno rebanho, você não é tão rico assim. Então, por isso que o rebanho raramente é vendido, certo? O leite é a principal fonte de alimento, eles se alimentam muito do leite desse seu rebanho, né? A lã é um importante produto, a carne é raramente consumida. Então, os pastores nômades só consomem a carne do seu rebanho, em duas situações. Em alguma cerimônia, pode ser um casamento, de alguém dentre eles, ou também quando o animal morre. Aí, se o animal morreu porque foi picado por alguma cobra, ou se o animal morreu por algum outro motivo, um acidente, não por doença, mas quando ele morre por outro fator, eles se alimentam da carne desse rebanho. Fora isso, ou quando é uma cerimônia, aí eles se alimentam. Fora isso, eles não comem, nenhuma carne do seu rebanho. Ok? Vamos passar também para uma outra característica aí, que é que os pastores nômades, eles fazem assim: eles migram com seu rebanho, eles se deslocam, porém, as mulheres e as crianças ficam, nas terras e mantêm culturas temporárias, ficam plantando, seja milho, seja feijão, seja o trigo. Então, é uma característica do pastoreio nômade: o homem se desloca com o rebanho, mas mulheres e crianças ficam nas terras, cuidando das terras, produzindo na agricultura nessas terras, ok? O pastoreio nômade, pessoal, ele precisa de grandes extensões, Eles se deslocam em grandes extensões em busca de pastagens para o seu rebanho. E o que hoje em dia, não está mais disponível em vários países, grandes terras, para esses pastores nômades. E aí o que é que acontece? Em vez deles serem nômades, eles estão se tornando seminômades ou sedentários, ou eles simplesmente migram em alguma determinada parte do ano, mas em outra não. Isso é o seminomadismo. Ou também eles estão se tornando sedentários, ou seja, eles não migram mais, ficam morando ali sempre naquele mesmo lugar, naquela mesma região, cultivando a terra, e com seu pequeno rebanho ali na região. É a forma sedentária, né? Por quê? Porque os pastores nômades não estão encontrando tantas terras para eles percorrerem com seu rebanho, ok? Os sistemas agrícolas tradicionais, pessoal, é muito comum aqui na região. É aquela roça que se faz, não é, aproveitando a chuva que cai. Então, isso é um sistema agrícola tradicional. E temos aí um quadro lindíssimo, de Jean-François Millet, que é as respigadeiras. Então, as respigadeiras são aquelas mulheres que catavam o que sobravam da colheita. Elas saíam catando lá do trigo que ficava no campo ainda depois que as pessoas faziam a colheita. Aquelas pessoas, mulheres mais pobres, que aproveitavam o que sobrava da colheita lá catando. As respigadeiras aí de Jean-François Millet. Nós vamos aí agora mostrando uma senhora plantando aí o milho, por exemplo, que é um sistema agrícola tradicional. Inclusive, as terras agrícolas, ocupam 12% da superfície da terra. Então, 12% das terras do nosso planeta são ocupados com a agricultura. Com uma grande parte, lógico, de diversidade de sistemas por causa da tradição e depende das condições climáticas. Então, o sistema agrícola vai depender de dois fatores, basicamente: das tradições daquela família, Então, eu vou plantar milho e feijão porque eu aprendi
aprendi com meu pai, com minha mãe, é uma tradição familiar da gente estar sempre plantando ou banana, ou milho, ou feijão, ou outra cultura qualquer. Então depende de duas coisas, da tradição familiar, né? E das condições do clima. Se o clima está chuvoso, né, se o clima é chuvoso, aí se planta um determinado tipo de produto que absorva essa água da chuva. Se não tem chuva no clima daquela região, eles fazem uma agricultura, né, um sistema agrícola que não plantam um determinado produto agrícola que não necessariamente precisa de muita chuva. Ok? Vamos para o próximo slide, mostrando aí para vocês outra tela de Jean-François Millet, que é Os Plantadores de Batata, lá de 1865. Beleza, nós temos aí para falar, essa imagem para falar da rotação de culturas e da agricultura itinerante. A rotação de culturas, pessoal, é quando há, vamos dizer assim, um revezamento de culturas num determinado terreno. Se eu plantei milho e feijão, agora, né? Então, na próxima vez, as próximas chuvas, eu vou plantar outra coisa. Então, eu vou estar sempre mudando a cultura, mudando o produto que eu estou plantando naquela terra. Então, quando você faz uma mudança sempre de produtos que se está fazendo naquela terra, a gente chama de rotação de cultura. E a agricultura itinerante é aquela agricultura assim, planta, faz uma roça de milho aqui, depois no outro lugar, num outro tempo, faz outra roça. Então, fica sempre mudando, né, o local da roça, o local da plantação. Isso é agricultura itinerante, beleza? Nós temos aí dizendo o seguinte, que aqui na América do Sul, Sudeste Asiático e na África é praticada a rotação de culturas, que é quando eu disse para vocês, você vai mudando o tipo de produto que você planta naquela terra, onde a terra é cultivada com revezamento, com períodos de pousio e descanso do solo. Então, na rotação de cultura, tem um descanso, dá um descanso para o solo. Se eu plantei, por exemplo, milho e feijão naquela área, né? Então, o ano que vem eu já não planto naquela área, eu vou plantar em outra. Então, eu estou dando um descanso para aquele solo. Ok? Temos aí também que na agricultura itinerante, o cultivo normalmente não é simples, o agricultor queima não é, uma área que depois será plantada e depois que essa área é plantada, ele abandona aquela área, abandona né, após o uso, causando aí desmatamento, com né, a derrubada de árvores ou mesmo a queimada, sem falar da poluição do ar, causa erosão. Então, tudo isso aí são as consequências dessa agricultura itinerante, né? Por causa das queimadas, aí polui o ar, a atmosfera, causa erosão, não é? O solo fica sem a cobertura vegetal e aí o que é que acontece? Quando chove, né, a chuva arrasta, leva todos os nutrientes daquela terra e aí aquela terra vai ficando erodida. Beleza. Nós temos aí um famoso sistema agrícola que é a agricultura em terraços. Surgiu aí na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, que é onde vocês estão vendo essa foto aí. Ela retém a água das chuvas e evita a erosão. Então, a plantação é feita em terraços. Vocês estão vendo, né, em camadas. E aí, quando a água da chuva escorre, ela fica, ó, numa forma circular. Não desce retilíneo, né, levando todos os nutrientes do solo e destruindo também a plantação. E essa é a vantagem da agricultura em terraço, né, que surgiu aqui na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, que é aquela famosa cadeia montanhosa que nós temos aqui na América do Sul. Todo o oeste da América do Sul nós podemos encontrar essa grande cadeia montanhosa que é a Cordilheira dos Andes. Ok? Essa plantação aí em terraços, ela é decisiva para as comunidades que habitam lá na região dos Andes, as comunidades andinas, onde o terreno é muito inclinado, o lado exposto ao sol é povoado e cultivado. O lado que fica mais na sombra apresenta a cobertura vegetal original, característica aí da agricultura em terraços, ok? Temos um quadro aí famoso mostrando aí para vocês a agricultura mediterrânea, é de Claude Joseph Vernet, Tempestade na Costa do Mediterrâneo. Beleza, nós temos aí uma foto belíssima de uma espiga de trigo. O trigo, né, que é uma das culturas do Mediterrâneo, ocorre nas áreas ao redor do mar Mediterrâneo, com invernos que são chuvosos e verões mais secos. Surgiu aí, né, a agricultura mediterrânea há 3.000 anos também. O principal produto é, logicamente, como vocês podem ver, na agricultura mediterrânea é o trigo. Cultiva-se também, além do trigo, na agricultura mediterrânea, cultiva-se a oliveira, que é aquela árvore que dá azeitonas, que faz aquele óleo, o famoso né, azeite de oliva, né, óleo de oliva. Frutas também são plantadas na agricultura mediterrânea, como laranja, pêssego e uva, e vegetais. E também temos lá a agricultura extensiva, certo? Nós vamos dar uma pausa e logo estaremos voltando com a terceira e última parte da nossa videoaula. Beijo!